vez estamos perpetuando na história de Marília as suas raízes e hoje uma das cidades mais importantes do Brasil se deve muito a pioneiros que são registrados aqui pelos seus depoimentos pela Comissão de Registros Históricos de Marília, muito bem presidida pelo nosso querido vereador Capacete. E a ele nós devolvemos nesse instante a palavra para a abertura não de uma solenidade, mas de um intercâmbio, de um bate-papo, não é? Entre aqueles que estão aqui em Marília há decênios e nós que estamos também acompanhando esse progresso. Meus cumprimentos. Meu boa tarde a todos. Eu quero primeiramente cumprimentar o senhor Giuseppe Marega, também a dona Santina, agradecer por ter aceito o convite, de estar nos recebendo hoje nesta tarde. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito importante para a nossa comissão. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor Giuseppe, a dona Santina, seus familiares, filhos, que estão aqui todos, né? Por estar nos recebendo e ter abrido esse espaço para que nós possamos estar realizando mais essa entrevista, mais ouvindo esse depoimento, para que nós deixamos registrado na nossa comissão. E eu quero aqui agradecer os membros da comissão, o Antônio Martinelli, que é o Nico, o Ivan Evangelista, o João de Almeida, o José Luiz de Oliveira Lírio, o Luiz Arnaldo Cunha Azevedo, o seu Luiz, que é amigo da família, o Paulo César Colombeiro, que é o diretor da Câmara, a professora Lourdes Marcelino Machado, também a professora Maria Cristina Cruz Rezende Pauliello, também a professora Rosanina Tanuri, que não pôde estar presente, mas mandou um abraço, a professora Cirle Guarese, que tem sempre acompanhado a comissão, fazendo um trabalho maravilhoso, a nossa querida Ilza Aurora Matos, também o seu Wilson Novaes Mato, o Eduardo Carvalho Leme, da nossa Câmara, e a Márcia, que é a nossa secretária, junto com a Ilza, que faz todo o trabalho da comissão, para que essa comissão, nós tivemos o ano passado um ano bastante produtivo, graças a todos os membros, mas essas meninas que alavancam o trabalho da comissão. Então, parabéns a Ilza, a Márcia, parabéns a todos que têm feito um trabalho maravilhoso. Então, mais uma vez, agradecer à família do senhor Giuseppe, e que Deus abençoe o senhor e toda a sua família, por estar nos recebendo aqui hoje, tá? Agora eu passo para o nosso querido Wilson. Pois não. Muito obrigado ao presidente da Comissão de Registros Históricos de Marília. Hoje, quem vai prestar um depoimento, um bate-papo amistoso de uma Marília querida é o nosso senhor Giuseppe Marega. Muito obrigado, senhor, aceitar que a comissão viesse até o seu lar. Muito bem. Nome, local de nascimento, nome e nacionalidade dos pais, seu Giuseppe Marega. O pai meu chama Antônio Marega. A minha mãe, Maria Castelã Marega. Depois é o Giuseppe Marega, né? É Giuseppe, né? Os pais, nacionalidade dos pais? Italianos mesmo. Italiano. De que região da Itália? Lembra-se? Udine. Udine, né? Perfeitamente. Tendência política. Seu Giuseppe Marega, tendência política, esportiva e religiosa. Qual o senhor participou de algum evento político, candidato a vereador, a outros cargos eletivos, não? Negócio de política, meu pai era prefeito lá de Democracia Cristiana. Ah, certo. Eu puxava o pai. Certo, né? Então, chegou a ser candidato aí, a participar da política aqui ou lá na Itália? Não, aqui não. Aqui na Itália, né? Na Itália porque era muito comunista lá em aquele tempo. Sei. Eu tinha amigos comunistas lá, mas como que eu lia l'Unità, Mensageiro de Roma, sim, eu sabia me defender. Certo. Só isso lá. Agora aqui de política eu não mexi nada. Não participou de nada, né? Não. O senhor Giuseppe Marega, como é que foi a sua infância e a sua juventude? Foi dura lá. Né? A minha infância lá, quase que morri com 4 anos. Quando me afogava com a polenta, que eu queria comer que nem o nono. Sei. Me ficou aqui, meu tio me parou com o dedo assim, senão eu já estava morto. Me salvou.
Sei, Agora a escola, comecei com 6 anos de escola, Certo. até 11 anos. sei. De escola, fez a escola em Craúlio mesmo, depois também na cidadania vizinha lá, porque não tinha mais para a cesta alimentar que fosse aqui, não sei como se chama aqui, ginásio, não sei. Ginásio, né? Ginásio. Seja, colégio, fala colégio, né? Colégio ou ginásio, né? Os dois, né? Certo. Depois quando para trabalhar, só olharia. Só, né? Sei. Lá não tinha outro serviço. Só olheiro. Porque eu tinha. Meu pai tinha um pouco de terra. Mas a terra só não dava. Sei. Mussolini também. Ixi. Impostos eram muito caros. Sei. E foi duro mesmo. Entendeu? Foi duro. Quer dizer que o senhor cursou os ginásios, etc., as escolas lá na Itália. Depois, quando tinha 19 anos, recebi o exército lá em Rimini. Sei. Em tempo de guerra. Certo. 43. Em que ano foi? Da 43, né? 43. Então foi no auge da guerra, não é? Lá, né? Até 45 fui prisioneiro do alemão, depois, porque deu armistício, batalha de armistício. Certo. Ali o alemão pegou a gente lá. Ali trabalhei para o alemão depois. Quando acabou a guerra, não queria hora de ir lá em qualquer lugar do mundo. Graças a Deus, vim para o Brasil, para arranjar essa minha esposa. Lindo, né? Muito bem. E politicamente, então, o senhor queria a democracia, democrata, não queria comunismo. Não. Gostava disso, Não. né? Exatamente, isso é muito bom, né? Agora, lá tinha entretenimento, os jovens na época se encontravam, brincavam, como é que era? Com os jovens, que tempo, a gente pegava a bicicleta, ia com a sinfona, Sei. em outro bar lá, e lá começava a dançar, negócio assim. Exatamente. Esse negócio ali, o divertimento era domingo assim, jogar bote. Sei. Bote, de hora especial. Ixi. Muito bom, beleza, né? Eu gostava de brincar, então, jogar bote, andar de bicicleta, não é? E o senhor lembra dos colégios que o senhor estudou lá e aqui O depois? colégio lá era Silvio Pellico. Sei, A sei. escola se chamava Silvio Pellico. Era um carbonaro do tempo antigo, das 1870, lá, quando a Itália se uniu. Da 1870 foi a união da Itália. Primeiro era tudo separado. Certo. Agora ali começou a falar a língua italiana. Certo. Agora, nós temos um dialeto nosso. Sei. Mas o dialeto nosso só nós mesmo compreendemos. Eu aí vou lá compreendo. Vivo daí, né? Beleza, né? Muito bom. Os estabelecimentos comerciais, na época, o senhor lá na Itália, e quando veio para o Brasil, aí o senhor entrou no comércio aqui, participou da atividade comercial brasileira? Aqui comecei a trabalhar na chácara do Dr. Ademar de Oliveira. Sei. Lembre que estava na chácara lá perto do bosque? Certo. Lá eu comecei a trabalhar lá. Depois de lá comecei a trabalhar na Ferragem. Certo. No Colégio das Freiras, perto do Ouro Verde ali, que é o outro prédio de cá. Certo. O Cadimana. Certo. O prédio de Mana ali de baixo para cima. Foi a minha sorte. Ali que eu arrumei dinheiro para casar. Muito bom. Trabalhando na Ferrari dia e noite. Certo. O senhor trabalhava então mais nessa parte, assim, de ferreiro, também tijolos, fabricava também. Chegou a fabricar olaria aqui também, não? Era o seu forte na Itália, né? Trabalhar nas olarias, né? Aqui não, né? Lá na Itália era só olharia e terra. Certo. Tempo de inverno ficava dentro de casa mesmo, né? Certo, muito frio lá, lá, né? dava 15 graus mais de zero, neve, tanto assim de neve. Era a vida dura. Para mim,
me pegava os broncos, quase que morria. Minha mãe fazia pôr água quente aqui no colo para abrir os broncos, senão eu me sufocava de noite. Quando eu vi aqui, que vi que frio aqui não tem, é aqui mesmo que eu vou ficar, falei. Então, em boa hora veio para o Brasil, né? Oxê! Está muito bem. O senhor falou uma coisa bonita, quando ergueu as mãos. Veio para o Brasil, foi bom ter vindo, né? Quer dizer, até hoje o senhor não se arrependeu, né? Ter vindo para o Brasil. Né? E eu vou para lá, não vi a hora de voltar. Quando eu fui 2, 3 vezes para lá, agora companheiro meu lá, já foi tudo embora. Exceto eu lá, também tinha ido já. Senão que o Brasil a gente vive mais. Oxê! Muito bom. Meios de comunicação na época. Hoje nós temos rádio, televisão, telefone celular, tem tudo. E os meios na época? Mais eram, né? Marconi, né? Foi inventor do rádio, né? Não, era rádio, né? Meu cunhado Zé, que está ainda vivo lá, ele fez um rádio quando nós casávamos lá. Eu escutava, não sabia italiano, brasileiro foi um sofrimento, viu? E eu, quando trabalhava na Ferragem mesmo, me pediam colher e eu dava tesoura. Me pediam tesoura e eu dava martelo. Ele falava, oh, italiano burro. Mas eu não me importava, porque burro na Itália é manteiga aqui. É manteiga, né? É bem diferente. Então, esse daí. Agora, como é que é a pergunta mesmo? Os meios de comunicação, telefone, etc. Ali eu falei para a patroa, puxa vida, a pelota está jogando bem. Falei, mas que pelota? A pelota é a bola. Eu pensava que era um jogador. É dificuldade, né? Mas muita coisa do português com o italiano dá para se entender um pouco, né? Depois eu falei para ela, porque eu lia salão aqui, mexia salão por causa do negócio. Então falei para ela, o que é isso aqui? É assim, assim, assim. Eu li o jornal, mas não compreendia nada. Eu li o jornal perfeitamente. Um que escutava falava, mas puxa vida, veio da Itália outro dia, eu leio o jornal se bem. Mas como que eu gostava muito de ler, então eu percebi todos os negócios que tem ali, que na Itália não tem. Certo. Que nem vou falar o que da nós fala que aqui é cué. Então todo esse negócio ali eu fui aprendendo lá. Depois, devagar, fui indo. Quando eu ia na casa assim, eles falavam tchau, falei obrigado. Em vez de falar até logo, eu falava obrigado. Atrapalhava mesmo tudo. Agora o senhor veio para o Brasil, meios de transporte na época, só navio, né? Com o André C. Sei. Ficou 16 dias de viagem. 16 dias. Ficou dia 25 de outubro lá da 52, cheguei aqui em Brasília, dia 11 de novembro. Sei. Dia 11 de novembro. Fui lá na casa do pai dele, lá que morava na Lima e Costa, com a esquina de 7 de setembro, tinha uma casa de tábua lá. Sei. Certo. Ali a gente veio de calça curta, porque lá não usava calça curta naquele tempo. Passava as mãos assim, ele deu assim, eu falei, ria. Nós ria também, porque... Pensava que estava amigável, né? Então eles falaram, seu delegado, vai você assim, depois na cadeia. Agora tem delegada, vai de calça curta. Está todo mundo de calça curta, então, né? Exatamente, né? Tudo mudado, né? Então, né? Na época, quais os serviços que eram? Quando o senhor chegou aqui no Brasil, foi né? na horta. Horta, né? Horta. Sei. Eles pegavam a coisa que eu produzia, eles iam vender no supermercado. Sei. A horta. Depois dele, meu Guido, meu tio, Marega. ele me arranjou um serviço de ferragem. Mas não sabia agora. Agora veio na lei depois, porque eu tinha modelo 20. Sei. Veio na lei aqui que precisava tirar a carteira profissional. A minha sorte, quando eu fui para tirar a carteira profissional, estava com documentos.
Certo. Então tinha o Cabo Marcílio, lembra? Cabo Marcílio, Aquele exatamente. pintadinho. Foi na lá. guerra. Isso. Cosa avete fatto qui? Eu falei, eu tirar, mostra. Ele falou, não está a mostrar este documento não, porque senão eles não te dão na carta de trabalho. Ah, porque você tinha que trabalhar na roça. Certo. Tinha que trabalhar na roça. Então eles, quando eu fui tirar a carta de trabalho lá, eu falei, eu não tenho outro documento, são vocês aqui. Então eles fizeram. Eu falei, graças, Marcílio, muito graças. Ele foi herói da guerra, né? Foi. Exatamente. Aliás, como é que foi? O senhor estava na época da Guerra Pesada, estava lá na Itália, né? Os alemães que dominaram tudo, eram obrigados, né? Tiraram, quando deu o Badoglio armistício, tiraram da Rússia, o alemão tirou da Rússia e foi para a Itália. O comandante falou para nós, agora que vai começar a guerra, era o exército do Reis contra o de Mussolini. Mussolini se aliou ao Hitler. Então ali, quando estava em Ferrara, cidade de Ferrara, ali me pegaram prisioneiro lá. Ali eu fiquei trabalhando com eles lá na TOT, onde que derrubava pontes. A gente ia a trabalhar com o alemão, com o fuzil pronto, sem caso nós queríamos fazer qualquer coisa assim, sabe? Sim. Ali então até acabar a guerra. Antes de acabar a guerra, peguei um bombardeio, que meus filhos lá sabem onde que é, pegaram a ponte de ferro, a ponte de estrada. Eu estava no meio lá, que fui a tomar banho, que era um descanso de meio-dia. Veio os aviões da América, da Áustria, que foi bombardear na Áustria, começaram, pegaram certinho as duas pontes. Eu estava no meio lá, eu não sei como que é. Acho que me postou o coração, que eu não podia ver nenhum alemão mais, nenhum avião. Não comia mais. O doutor falou, repouso absoluto. Com 20 anos, repouso absoluto. Era a morte certa. Ele falou, eu te dava 3 meses de vida. Porque ele batia assim, ó. Se escutava até a camisa mexer. Sim. Ali então, acabou a guerra, acabou tudo isso aí. Graças a Deus, né? Era medo. E não é para menos, né? Soltando bomba, etc, né? Por isso que eu não via a hora de ir lá. Fazia papéis, passaporte para a Austrália, em todo lugar. Só não queria lá na Bélgica, porque lá é só trabalhar nas minas. Nas minas eu falei, enterrar só quando eu morro. Exatamente. Agora, quando os brasileiros chegaram lá, foi muita alegria, né? Porque o Brasil entrou ali pela botinha no fim da Itália, né? Foi subindo, né? Não é? Os brasileiros. Chegaram lá na nossa cidade, chegou dia 1º de maio. Sei. De 45. Mas se derrubava a guerra até em agosto, não aguentava mais. Né? Muito sofrimento, né? Mas graças a Deus estou aqui conversando com o senhor agora. Amém, Jesus. Muito bom. Serviço liberal na época, né? Por exemplo, alfaiate, costureira, sapateiro, médico, advogado, engenheiro, barbeiro, cabeleireiro. O pessoal que veio da Itália, os colegas, amigos seus, se adaptaram bem a essa atividade. Cursos, estudantes, teve muito disso, não? O senhor notou? Trabalho dos companheiros italianos. Encontraram um trabalho fácil aqui no Brasil? Um par deles só, que estavam amigos de meu tio Guido. Sei. Eles me apresentavam para mim, eles trocavam a língua italiana. Sei. Mas eu ainda falo italiano porque me vinha jornais de Itália ainda. Sei. Agora, senão, eu tinha esquecido também. Muito bem. Olha, aqui, como é que o senhor viu os shows, cinema brasileiro, teatro, futebol, não é? No mínimo o senhor é palmeirense.
Palestra Itália. Como é que o senhor vê essa alegria aqui do brasileiro? Está sempre contente, jogando bola, é Corinthians, é Palmeiras, São Paulo, etc. Eu fui acho que nos 60, quando eu ia na Aparecida, depois fui assistir um jogo de futebol do Palmeiras contra o Botafogo de Rio, de Rio, não, do Ribeirão Preto. Era Babá que estava jogando naquele tempo. Ele marcou 2 gols lá. Falava tudo italiano lá no Parque Antártico. Falei, puxa vida, parece que estou na Itália aqui. Falava, me dá na birra, me porta questo. Falei, tá muito bom, falei. Que bom, né? Até hoje a tradição está lá, Palestra Itália, não é? Depois foi Palmeiras, É isso. Né? Por causa da guerra, né? Muito bom. E líderes políticos, religiosos, na época, o senhor lembra de alguns, não? Assim, político, nós tínhamos o Papa, né? O Papa, na época, lá em Roma, não é? Na Itália, me lembro do comunista Togliatti. Ah, sei. Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, né? Depois, Aldo Moro, De Gasperi que salvou a Itália. Certo. Que era chefe da democracia cristã. Sei. Agora, aqui eu, com a política, não mexi, não gostava de política aqui. Não se arrependeu, não? Não. Não, tá bom. Então, é interessante. Sugestão aqui do nosso presidente, o Papa. O senhor chegou aí a Roma, lá, para ver o Papa? Chegou a vê-lo, assim, não? Só fui a Roma, só quando... Em que tempo meu de coro não era dita que nem agora. Agora faz excursão para cá, excursão para lá, em naquele tempo. Exato. Eu fui só a Rimini porque eu estava soldado, senão conhecia só Udine, Gorizia, Trieste, só que 3 cidades ali, que ia de bicicleta, né? Ah, é? Opa, é longe, né? 50 quilômetros, mas dá para fazer. Pedalar bastante, né? Muito bom. A adolescência sua, então, praticamente foi nesse ambiente não muito fácil de guerra, né, senhor Giuseppe? A adolescência do senhor, 15, 16, 17, 20 anos, foi naquele ambiente, né, não muito agradável de guerra, de prisioneiro, né? Mas deu assim mesmo para sentir, chegar à mocidade, a maturidade, que se diz, né? O senhor sentiu bem isso? Né? De chegar e viver, passar para a fase adulta. Foi fácil lá na Itália? O senhor se tornar adulto, né? O senhor pegou todo o período, de 20 e poucos até 45, 43, né? No auge, né? Foi fácil essa adaptação? Foi, né? Comecei. O entendimento, a vida, e sempre o senhor tinha suas horas de lazer, né? Jogar uma bola, jogar uma bocha, né, etc, né? Isso aí traz muitas lembranças para o senhor de amigos, de colegas. Aquele foi depois da 45, né? Certo, né? Porque primeiro quase não tinha ninguém quase lá, todos os jovens estavam, todos soldados. Certo. A mais velha da Corro era o 24. Certo. A gente às vezes namorava a Corro, falava que você é criança, aí a moça falava. Sei. Porque ela sabia que todos os mais velhos da 24 já tinha soldado. A gente falava mentira às vezes, né? Falava, em vez de falar de 18 anos, falava de 17 ou 20. Ela falava, não, você não tem 20, não. Você tinha 20 e estava servindo os exércitos, os reis. O rei Vitório Emanuele III, naquele tempo. Sei. Entendi, né? E quando surgiu o interesse lá de vir para o Brasil? Como que foi essa vinda do senhor lá da Itália de vir aqui para o Brasil? Ali foi uma história muito grande. Meu tio veio para cá, ele tirou uma fotografia naquele posto da avenida com a Coronel Gardino. Sei. A Santina e a irmã dela, Maria, estavam juntos lá. Quando chegou em casa lá do meu pai, porque ele mandou uma fotografia para meu pai lá em casa. Certo. Quando chegou em casa, falei, eu vou ao Brasil, vou casar com essa moça ali, falei para ele. Mas eu não sabia se ia para o Brasil ou não.
Sei, ainda. sei. Agora, depois, a metade da 51, ele convidou nós para tomar conta da chácara do Dr. Ademar de Oliveira. Sei, Ali, sei. então, fizemos papéis lá e viemos embora para cá. Ali, eles me apresentaram a família Toffoli. Ela não estava em casa naquele tempo. Veio lá onde que estava lá com meu tio morando lá. Ela veio de que essa coisa não queria entrar. Na época não queria entrar, não. Falou, pode entrar, não tem problema não. Falei, eu ia até no cinema na Itália. É diferente, né? Ali então, depois começou a frequentar a família dele. Certo. Ali então ia no terço de noite junto com ela. Ali fui indo, até que não se gostou, os dois. Certo. Ali quando eu fui da 53 em janeiro, dia 1º de janeiro, antes de deixar embora, falei para ela, você quer eu namorar você? Ela falou, mas precisa falar para meu pai, na chuva lascada na porta dele. Ali depois eu fui, outro dia, fui pedir namoro ela. Sei. Ali da 55 em janeiro, casei com ela. Beleza, né? Quantos anos de casado então, não é? Da 55, dia 23 de janeiro. Mais de meio século, né? Bonito, né? 61 anos, 60 e de tantos, casado já. Beleza, né? Estamos aqui, Foi um amor casamos todos durável. dois, ó. Ela tinha 37 anos, eu tinha 31 quase. Sei. Quem que pensava de não chegar a essa... Por Deus, né? Estamos aqui conversando com o senhor, graças a Deus, os dois juntos. Deus é maravilhoso, né? Abençoa o casal, né? Quantos filhos tiveram? Quantos filhos? Os dois só. Sei. São os dois lá, né? Muito bem. Casados só. E netos? Neto tem 4. 4 netos. 4 netos e um bisneto. Bisneto também tem Tem bisneto também. Certo. Seu Giuseppe, nesse mundo difícil hoje dos jovens, com drogas, viciados, etc., que mensagem de vida o senhor deixaria, que conselho o senhor daria aos jovens hoje para ter a mesma vida saudável, bonita que o senhor teve junto com a sua esposa? Que conselho o senhor dá para eles? Para eles não errarem? Um conselho, uma orientação. Né? Orientação? Certo. Eu dou sempre a orientação para eles de não beber muito nem fumar. Certo. Eu fumava também. Exato, né? Das 60, eu tenho um pescoço desse tamanho. Certo. O doutor Walter, né? Não, Walter, não. Como se chamava teu tio? Você lembra? Doutor Pércio, doutor Gabriel Seixas. A Gabriel. Gabriel Seixas, certo. Gabriel Seixas com Ali Fernando na Rua Mauro, Bandeirantes. queria operar a tiroide. Sei. Eu fui lá de um padre lá de Oscar Bessano, não sei se lembra, que brigou com o bispo de Coso lá, Certo. de Assis. Ele tinha uma chácara lá. Ele benzeu e falou, falou, operar-nos, você tem que fazer um coso. Eu fumava 2 maços e meio por dia de cigarro. É verdade. Até não sei se durou muito. Então, você tem que rezar 7 paternoster glória para São José todo dia. Até que ele, se ele não te tira a cor, você tem que ficar bravo com ele. Até hoje rezo 7 paternoster São José. Até hoje. Aqui o pescoço, cadê? Acabou. Milagre, né? Exatamente. Então ali eu, quando eu voltei para casa, falei para Santina, não fumo mais. Beleza. Tinha um tratorista que eu tomava conta da fazenda dos meus cunhados lá em Dracena. Sei. Eu falei, toque os cigarros, não fumo mais. Ali peguei um pito vazio de bazar, sabe? Sei. Põe na boca assim, no lugar do cigarro. Fui uns 2 anos com aquele pito na boca. Até que... Vai enganar, né? Como se estivesse fumando. Até que me livrei. Certo. E o vinho? Mas como? O italiano gosta de vinho bom, não é? O senhor não toma nem um vinho, nem um golezinho de vinho assim? No almoço, vinho. O senhor não toma nem um vinhozinho? Vinho, tomo. Toma, né? Ainda tomo um copinho assim, não muito.
Sei, sei. A Itália tomava muito, porque quando trabalhava na olharia lá, era 3, 4 litros por dia de vinho. Que beleza. Mas também suava tudo, O vinho é bom, né? O vinho Lá é bom. vinho, nós fazíamos vinho na Itália. Ah, sei, sei, sei. Dava vinho por ano todo. 1.000 e tantos litros de vinho por ano. Poxa, Nós tínhamos as pareiras lá de uva. certo. Então o senhor acha que o vinho não faz mal? Daí a prova. Exagerado não faz mal. Agora, exagerado faz. Que mexe com o cérebro, né? É isso que está. Bom, Cristo bebeu vinho, né? Na última ceia, não é? Não foi o caso? Então, agora Marília, né? O senhor tem filha sua que está na Marília, não é? A prima, né? Exatamente, né? Tem até um familiar que tem o nome de Marília. O que o senhor achou da cidade? Marília que te acolheu a sua família. Que mensagem o senhor deixa da cidade de Marília? Marília eu gostei muito porque eu ia na igreja de Santo Antônio, que tempo era Padre Luciano, Exato. Padre Isidoro, todos esses padres ali. Padre Ferruccio, né? Padre Ferruccio. Padre Ferruccio foi a minha salvação, porque ele que chamou eles todos. Ah, sei, sei. Senão nem estava nenhuma regra. Padre Ferruccio para mim foi na graça. Que assim eu casei com a Santina também. Ah, aqui em Marília? Beleza. Lá na igreja de Santo Antônio. Muito bom, beleza. Um dia estava trabalhando na 15, lá com o depósito de Casadei. Lembra que tinha um depósito na 15, com o rapaz Leme? Então, vieram da construção lá, que fazia aquela igreja grandona que está agora lá, a falar para o doutor Casadei lá, Antônio, se eu emprestava o ferreiro para mim lá, que cortaram um ferro, negócio assim, e não são capazes de fazer aquela bigona grandona do couro, sabe? Sim, aquela... sim. Ele falou, Marega, vai lá fazer de você. Agora, como que eu tinha a aritmética da Itália, assim, medi quanto que roubava a curva, tudo. Sim. Depois mandei cortar, amarrei, falei, pode pôr no caixão. Põe o caixão lá até hoje, está na viga lá, segurando o couro. Poxa. De tanto tempo, né? Da 54, Puxa, 54. Que tempo bom, né? 55. E seu Marega, sempre o importante é a união da família, o senhor não acha, né? A união da família, isso que é importante. A família tem que estar unida, né? Eu ensinei para eles a usar o terço todo dia com nós, até 11 anos. Depois eles foram na escola. Ali a gente rezava sozinho, mas eles iam na escola lá. Um dia o professor falou para mim, você é filho do Marega, de Antônio? Falei, olha, esse moço vai ficar muito longe de matemática. Ele é muito bom. Você vai ver. Então, ele vai que ele foi professor de matemática. Exatamente. Muito bom. Parabéns. Ela foi administração de empresa. Beleza, muito bom. A coitada precisa trabalhar em casa, porque tem filhos, né? Precisa cuidar da família, né? Bom, senhor Giuseppe, a gente ficou muito comovido aí com a sua entrevista, que a gente sabe que pessoas hoje aqui é o Nordeste que vem de lá para cá, né? Pernambuco, Bahia e tal. Os italianos vieram lá da Itália para cá e todos são bem-vindos, né? Se dão bem, as famílias se integram nas religiões, né? E a gente fica muito contente de ouvir essa história, a sua história de vida, que sem dúvida é um grande exemplo, né? Viu? Se o senhor saber, lá eu trabalhei só na olharia. Aqui o serviço que eu fazia foi primeiro na horta, depois na Ferrari, depois foi a administração da fazenda lá, dos meus cunhados, que eu nunca tinha visto nem café, nem algodão, nem nada. Sei. Depois dele, fui trabalhar com o caminhão. Certo. Fui motorista de caminhão 6 anos também. Poxa. Depois dele, fui... Como que eu trabalhei na Casadei,
falou para minha filha, chama teu filho para cá. Falei, meu pai está velho agora, você não quer lá tomar conta da serraria lá na Nelson Spillman? Falei, é melhor juntar a família outra vez. Falei, não, porque eles estavam trabalhando em Marília, eu estava em Diamantina lá trabalhando com o caminhão. Sei. Ali então, eu falei, então vou para cá. Ali depois a serraria pegou fogo. Foi Ali então entrei na cooperativa de cafeicultores. 18 anos, tem lá um quadro ainda meu lá. a homenagem, né? O senhor recebeu, né? Que é de condecoração, porque eu, 18 anos, nunca faltei um dia de bicicleta daqui e lá, 14 km por dia fazia, trair de volta. É por isso que está forte assim. Bom, meu presidente, aí está então o depoimento do senhor José Marega. É uma vida, uma história, não é? E que, sem dúvida, tantos outros imigrantes que vieram, o migrante que veio lá do norte, os imigrantes que vêm lá da Europa, todos. Vou mostrar um negócio para o senhor. Exatamente, vamos ver aqui, não é? Exato. Esta aqui foi na serraria, quando eu fui em Pedros Cavaleiros, lá buscar as toras. Mostrando aqui. As toras. Tela, As toras. Eras, né? Em Pedro Juan Cavaleiro, Paraguai, né? Isso. Muito bem. Aqui também, esse é o senhor de chapéu. Esta aqui na Ferragem, nas Freiras. Certo. Trabalhei nas Freiras, quando morreu de Túlio Vargas, eu estava trabalhando lá. 54. Aqui está. Ali, ó. 6. Esta Esse é o aqui colégio também. das irmãs? Ah? Colégio aqui de Marília? Colégio lá na Nelson Spillman. Lá Sagrado Coração de Jesus. Isso. Muito bem. Da 54 começou. Aqui está. Viu? 54 eu estudava lá, vê se não tem eu aí. Aqui só por enquanto só está aqui Era a irmã a Vitorina. construção, né? Exatamente. A diretora que é tempo do colégio. Também era italiana, como já Aqui está. O senhor também está aqui, tá aqui junto, né? Isso. Exatamente. Aqui está. Muito bom. Presidente. Mostra para ele. Aqui está. Eu quero agora, como é de praxe, a gente passar as perguntas. Mas hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou iniciar pela família. Tem alguém da família que quer fazer alguma pergunta? O Ivo, o Zé. Pergunta? Alguma pergunta para ele completar? 54, eu também estava no Sagrado. Contou a história dele, não estou misturando. É que na verdade, o meu tio Guido, que tinha aquela fábrica de embalagens, do MAC, o pai do Flávio Marega, que é embaixador do Brasil em Riad, agora na Arábia Saudita, é nosso primo. E ele chamou meu pai com três filhos, que tinham nascido na Itália. Era eu, Tito e Hugo. Eu cheguei aqui em Marília com 13 anos de idade. E foi ele que depois mandou buscar lá o Pino e o Giovanni, que é um outro primo que voltou depois para lá e acabou falecendo por lá. Não sei o que mais poderia contar. Fala lá. Vieram todos juntos, Ivo? Não. Antes veio o Guido. Depois de um ano, o Guido veio em 48, acho, 49, por aí. E em 50, o papai veio, porque o papai, quando terminou a guerra, havia aquela tensão da Guerra Fria, e nós estávamos na Iugoslávia de Tito a 18 quilômetros da fronteira. E ele tinha terror dos comunistas pelo o que eles aprontaram lá na ocasião da Segunda Guerra Mundial. Então ele queria ir embora da Europa de qualquer forma. E ele se candidatou para ir para a Austrália, para o Brasil e para os Estados Unidos. Um dos três. Mas nisso, o meu tio que estava aqui falou, vem para cá, que é um país muito grande, você está com 3 filhos, aqui é muito espaçoso, tem muito mais chance de crescer e tal. O papai estava indo para o Brasil. Vendeu tudo que tinha lá e veio embora. Também é muito, que tempo lá na Ferrari também. Seu pai que fez a foto da Dona Santina. Não. E mandou para ele. Não. Quem mandou a foto? Não, foi. Foi a família Foi ele que Marega. falou. A família Marega
tinha da Avenida Sampaio. Na Avenida Sampaio, que tinha o poço, Isso. que lá estava a Ali Dona encosta. Santina. Maria, é. Exato. É isso mesmo. Não é? Sampaio. Já entendi. É, exato. Olha a ligação. O Ivo ia visitar eu lá no colégio para namorar a Marilona. Ela estava estudando no colégio, ele vinha lá em cima. Desculpa de visitar o Pino. Exato, né? Olha os segredinhos aí, né, presidente? Né? Pergunta, Zé? Onde começam as famílias? Algo que eu posso falar aqui é um agradecimento ao meu tio Pino, que nós o chamamos de Pino, né? Giuseppe Pino. Principalmente quando faleceu meu pai. A alegria de um encontro no último momento do meu pai, quando ele disse assim: Luiz, meu cunhado, vá em paz. Foi uma das últimas palavras que ele disse pro meu pai, sabendo que ele partiria, né? Ele estava com 94 anos, né? Missão cumprida, vá em paz, Luiz. Então aquilo ali marca muito a nossa família, esse carinho que ele teve sempre conosco, né? Sempre brincalhão, torcedor da Udinese, que ele não chegou a falar, ele é torcedor da Udinese. Udinese, o time de futebol. Mas a Udinese é muito forte, porque se tiver futebol italiano e tá passando a Udinese, ele vem para a sala e ninguém tira ele da sala depois. Ele fica lá na Udinese, o torcida. time de futebol. Falando do time de futebol, Udinese. Então esse daí é um homem de Pecado vida, que eu não intensa, escuto de- nada quase. que a família toda... Só escuto perto sempre, porque o senhor tem uma voz boa ainda. Ainda bem. Puxa, eu me lembro de que tem um senhor fazer aquele discurso lá que eu não cansava de escutar. Obrigado. Porque Tanto tempo, ela né? gostava, porque muitos discursos de qualquer um dá para dormir, mas que o senhor não dá para dormir, não. Obrigado. Acorda mesmo, né? Wilson, tem alguma pergunta? Não, só agradecimento. Essas duas torres ali, sabe por que foi? Foi buscar lá para fazer 16 por 16 para os bombeiros que estão na rua Sergipe, lá em cima, e que até fazer os barracões deles lá. Ela tirou na serraria lá. Pai, ele falou tanto sobre religião, o senhor não falou quem era o Papa da época, na sua época, quem era o Papa? O Papa na época. Quem que era o Papa? Pio XII. O Papa, Pio XII. É. Pio XII. na época era Pio XII. Pio XII. Então, e o Papa João 23 morava onde mesmo? Lá perto da família dos Toffoli, não é? É Bergamo. Porque Pio XI morreu da 39, um pouquinho antes de começar a guerra. Pio XII foi depois até 58, quando foi João 23. O João 23 morava perto dos Da 58 a dos 63, foi João 23. né? Da avó O Esther. João 23, o Papa João 23 morava perto dos Agassi, né? Em Bergamo. Morava perto. Hã? Em Bergamo. Bergamo. Hã? O João 23. Perto de Bergamo, mas não era Bergamo, não. Era o... Eu fui lá na casa dele, de onde que nós éramos parentes lá em Capriati, ia passando Castelli. Castelmonte? Não. Não. Castel Gandolfo é perto Sim, como é que era? Porque nós ia em Siena ver a corrida de carros. Passou na cidade dela, na casa onde que ele morou, o João 23. Era, não sei como se chamava eu, não me lembro mais. A senhora não lembra como chamava a cidade do Papa João 23? Sotelmonte. Sotelmonte. Sortemonte. Sotelmonte. Pode ser. A mãe falou. Sotelmonte. Sotelmonte, pode ser, sim. Mas uma cidadinha pequena também, porque lá onde que eu morava mesmo, que nem Padre Nóbrega ali, olha lá ainda. Tá, tô aqui na entrevista. Cristina. Você tirou xerox pra mim, velho?
Tá. Você não tem tirou que ter xerox? alguma pra fazer? Não, Tirar? não. Espera. Deixa eu ver se eu entendi ali. Tá. Depois eu falo com você. Depois eu te falo. Seu Giuseppe, foi amore a prima vista? Com a foto da Dona Santina? Amore, a prima Amore vista. a prima vista, quando tu sei, la foto di Donna Santina qui, Marília, no posto di gasolina. Ele te viu e se apaixonou por você. Conta mais sobre isto. Ô pai, ouve. Eu falo, Vem cá mais perto. Vem mais perto. Certinho. Senta aí. Cristina. Quando o senhor viu a foto da Dona Santina no posto de gasolina, o senhor se apaixonou. O senhor se apaixonou e falou que viria aqui para casar com ela. Isso. Tá bom. E aí, quando o senhor veio, como é que foi para procurá-la? Como é que o senhor encontrou? Siccome que nós... Se encontramos a família de Ivo era amigos dos Toffoli. Sei. Então, ela estava em Diamantina, a coisa lá da irmã dele. Quando chegou, ela queria ver os italianos. E o italiano queria ver a brasiliana, né? Pois é. Ela falou, vou ver os italianos lá, que ela ia visitar o pai de Ivo. Sim. Ela ia visitar o pai de Ivo. Quando viu eu de caixa curta, você não queria nem entrar. Não podia. No Brasil não usava. Lá nós ia até no cinema. Normal. Então ela falou, convidou para lá na reza de noite, na Santo Antônio, na igreja de Santo Antônio. Ali eu comecei a andar na reza com ela toda noite, depois que trabalhava eu na ferragem de dia. Ali então, veio dia 1º de janeiro, me convidou para almoçar lá. Agora almocei lá quando fui, antes de ir lá embora, era quase meia-noite ali, porque esperamos o 52 para 53, sabe? Sim. Uma chuva lascada, eu estava na porta da chuva ali, na porta para ir embora para casa. Eu falei para ela, não sei quem namorar eu. Falou, só você pergunta para meu pai, ela falou. Ali então, o pai dela, ela falou, ele vai pedir você em namoro. Ela vai pedir eu em namoro. Você vai aceitar. Então ele pegou uma Bíblia grande assim, começou a falar para mim um capítulo, outro, eu matava tudo, porque ela sabia... queria saber... sabatinho. Continua, entendi. Ele via se eu era um religioso mesmo, né? Sim. Essa que era a intenção dele. Ele falou, não pode namorar minha filha, ele falou depois. Antes de pedir ele em namoro, cadê o coração para falar? Agora ele me deu um vinho, ele fazia vinho do Rio Grande do Sul, me deu um copinho assim, nada. Me deu outro copinho, ele estava esperando só falar. Quando me deu o terceiro ali, eu comecei, Aí ele falou, não pode namorar ela. Ali de noite, rezava o terço todo dia na casa dela. Ele falou, vocês vão continuar a rezar o terço depois de casados também. Vou, falei. Sim. Quando eu paro na coisa, a promessa é débito. Ali começou a rezar sempre, até hoje nós rezamos o terço todo dia. Ela está na cama lá, mas eu vou lá, vou rezar o terço todo dia. Isso. De manhã cedo também, rezo o terço todo dia. O senhor falou para ela que tinha visto a foto e que disse que ia casar com ela? Falei para meu pai. E para ela? Falei para ela depois, por causa da foto que eu vi aqui no Brasil, falei que eu ia casar com essa aqui. Ela tem a foto lá, mas não sei onde que está. Sei, depois a gente acha. Depois nós achamos para marcar. Então... E depois a gente acha a foto, porque ali já começou ficou, o amor de vocês, que dura até hoje.
Mais de 60 anos, então. Mais de 60 anos. É isso, obrigada. Seu... Agora Ivo foi para a Itália, lá onde que eu morei. Não sei se estava junto com ele. Sim. A Craolho, da minha idade, mais velho, mais novo, está tudo Bantapoian. Nós falávamos Bantapoian, que era no cemitério lá. Esse eu estava lá, também estava lá, porque não conheço mais ninguém lá. Do meu tempo, 2 famílias só que eu estou escrevendo ainda para elas para italiano, que me dão resposta das notícias de lá. Mas o resto, acabou. Já foi. Brasil tem clima melhor. O clima do Brasil é melhor, por isso que o senhor está tão bem. Por isso que o senhor está tão bem. A minha salvação foi o clima daqui. Porque se era na Itália, em Broncos, lá me fechava tudo o frio. Ali a minha mãe precisava pôr água quente aqui. Aqui foi 2 vezes só que me aconteceu isso. Não tinha polenta também? Porque eu me descuidei. Polenta até que tem. Aqui da polenta foi 4 anos. 4 anos, mas aqui não se faz, não tinha hábito de dar polenta. Aqui não tem problema. Não tem problema, por isso que o senhor está tão bem aí todos. Deu polenta para os filhos? Os filhos comeram polenta? Comeram. Mas o senhor ficava com o dedo assim esperando para tirar, Está comendo até hoje. Até hoje. Tá bom, obrigada. Quando os filhos, quando ela fazia fígado, os filhos vinham um para cá, um para lá, tinha que dar uma para ela, um para ela e depois um para mim. Ali eles gostaram do fígado também. Ai, que bom. Ixi. É ferro. Ela sabia fazer com cebola e tudo, não ficava duro nem nada molinho. Eu não sei como é que fazia lá, que eu sei que são muitos que não sabem fazer o fígado, fica duro. Sim. Agora a Esther já aprendeu da mãe também, faz o fígado bom também. Ela vai me ensinar. Mas precisa com bastante cebola dentro também. Porque a água da cebola que deixa ele Isso. solta a água e aí cozinha, não fica duro. O segredo é esse. Mas eu criei eles quando ensinando a comer polenta desde pequeno. Tá bom, obrigada, seu José. Pai, conta o episódio do bispo. Chega perto. Senta aí. Conta o episódio de que o senhor foi bispo na festa de 25 anos da Diocese de Marília. Conta. Ai, que legal. Isso. Quando fui de 77, Dom Hugo, ele quis fazer a festa em Marília 25 anos de diocese, né? Certo, bispado, né? Então, meu cunhado era John Toffoli. Sim. Eu cheguei em Marília para ir lá na festa. John Toffoli falou, olha, o rapaz que ia fazer de bispo, que ele está com medo de ir lá em cima do carro lá, porque ele tinha pegado na paralisia. Sim. Você não quer fazer de bispo? Eu falei, faço, ué. Agora, assim, como é que eu sabia as manias dos padres, como é que fazia bem, como Deus. Então, no carro, não sei onde é que está aquela fotografia do bispo. Ali, então, quando eu fui lá passeada, lá até na Santa Casa, lá onde que nós fomos depois, todo mundo pedia a bênção para ele, Deus te abençoe, meu filho. Valeu, né? Benção, padre, benção, Deus te abençoe, que Deus faz bem, que você vai para o céu, falar para ele. Exato, foi Deus que escolheu o senhor. O senhor é muito bom e Deus escolheu o senhor representá-lo aqui nesse ato. Todo tem o dedo de Deus. E ajudou o senhor também. O senhor era o mais puro de todos aqueles. Por isso que foi escolhido para ser o bispo, embora provisório, mas que pregou a palavra de Deus. Representar o clero, né? Exatamente. Com a dádiva do Criador, né? Tem? Eu gostaria de lembrar, o senhor lembra bem do Cabo Marcílio? Ele mencionou. Ele mencionou.
Cabo Marcílio foi nosso herói marinhense. Exatamente. Né? Acho que só nós três aqui sabemos. Exato. Ele que me fez, senão eu precisava lá embora para a Itália, porque não dava serviço mais ninguém aqui da empresa, não tinha carteira profissional do Brasil. Então ele me falou para o italiano, porque ele casou com um italiano também lá. Ele falou para o italiano para mim, não está a mostrar esse documento aqui, porque senão eles não te dão cor. Tinha modelo 20. Modelo 20 é só trabalhar na roça. Agora eu estava trabalhando na Ferragem. Como é que podia trabalhar? Então ali ele bateu italiano lá, ninguém compreendia lá, eu escondia a cor, eles me tiraram, fizeram a carta. Ainda bem, né? Foi na cor para ele. Eu não sei como é que ele estava lá, porque acho que o governo daqui deu serviço para ele lá, para ficar lá na cor. Então ele viu que eu era italiano, então ele mostrou, deixa eu ver o documento teu. Quando ele viu assim, falou, não, esta aqui você não vai mostrar, não. Senão te dá na carteira profissional de jeito nenhum. Ali eu depois dei casadeira a carteira profissional. Ali, mas eu mostrava que ela falava, você vai trabalhar na roça e não volta para a Itália. Isso. Ele foi o nosso herói marinhense. Foi nosso herói, né? Eu lembro o dia que ele chegou da guerra, eu devia ter 6, 7 anos, ele era meu vizinho, a família. Então ele chegou com todas as honras de um herói. Eu não lembro o que ele fez. Ele, durante a guerra, os alemães tinham tomado Castel Gandolfo e um outro morro lá. E os brasileiros derrotaram os alemães e devolveram aos italianos aquela área. Monte Castelo? Monte Castelo. Eu tinha, quando deu o armistício, eu tinha encostado do Monte Castelo. Fugimos para não que pegue o alemão, para não pegar, nós fugimos nas montanhas lá, cheio de montanha lá. Sim. Monte Castelo. Ficava 3 dias sem comer. Depois fui comer polenta lá no San Marino, na República San Marino lá. Certo. Monte Castelo era encostado ali. Eu falei, aqui é bom ficar, a pior viagem que eu fazia. Ficou 2 anos ali o coro, até que os brasileiros pegaram Monte Castelo lá. Mas a força de morte, porque Monte Castelo tinha um corredor assim que tinha que passar só por ali. Sim. O alemão tinha uma metralhadora que se passava ali. Então, o brasileiro, não sei como é que passou lá. Depois, acho que essa história conta que jogou na bomba lá no coro, explodiu que lá ali, pegaram o Monte Castelo sem matar nenhum mais. Acabou. Ali depois dele fui embora até pegar nós lá dia 1º de maio. Entrou brasileiros, entrou ingleses, entrou americanos, tudo lá. Foi duro. Mas foi uma vitória. E o Marcílio foi homenageado aqui, não é? Era Cabo Marcílio Luiz Pinto. Exatamente, Cabo Marcílio, né? Depois ele mudou para Davantina, a região da Alta Paulista. O bombardeio que eu peguei foi dia 3 de agosto, na quinta-feira de 44. 44, né? Quase no fim da guerra, né? Pegou a ponte de estrada, a ponte de ferro, as 2 pontes. Eu estava no meio das 2 pontes. Bomba de 500 quilos cada uma. Em cima das minhas costas, estava tudo cortado o couro, porque jogaram os ingleses ou americanos, jogaram nas bombas lá, que explodia. Uma, que nem um garrafão de vinho assim. Sim. Uma explodia arrasando a terra, depois outra assim, depois outra assim. Esse caso era morto. Um paletó daqui, ali da coisa ali, foi tudo furado, porque estava ao par da bomba. Mas como é que nós, eu e o outro amigo meu, ficou um terreno assim, sabe? E passou por cima. A minha sorte. Isso, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Ali é por isso que estou contando a história toda. É porque o presidente sabe que o Cabo Marcílio foi um herói na tomada de Monte Castelo. Mas os detalhes, como o senhor sabe, né, nós não sabemos. Sabemos apenas que ele tomou dos alemães. Os alemães estavam num bunker, né? Aquele bunker, aquele túnel, né? Armado e metralhado. E alto, né? O monte, né? Alto. Então ele tinha uma visão muito grande dos brasileiros.
Então era difícil chegar até lá, não é? Não. Mas o Brasil conseguiu, como o senhor disse. Pois é. Conseguiu lá. Graças ao Marcílio e outros brasileiros né, que foram lá, né? Exatamente. Tinha outro lá, não sei se não morava aqui, mora em Dracena, João Parodetto. Era também de cor da guerra lá. Lá da Itália, né? Só que ele foi no finzinho. Quando já não tinha mais problema, que o alemão já estava correndo para ir embora. Foi lá abraçar o Hitler, né? Mas eu não podia ver um alemão mais que eu trabalhava assim, porque ficou dramatizado para o avião e para o alemão. Por isso que o coração meu não aguentava mais. Era muito triste, né? Foi duro mesmo. Não, é só. Ele falou também de um padre. Silvio, você pode começar. Bem, a Comissão de Registros Históricos de Marília, né, presidida pelo vereador Capacete, teve ensejo assim de ouvir num bate-papo descontraído, né, próprio do italiano, né, parlare e tal. Então, nós ouvimos, mas ao lado desse grande homem sempre está a mulher, né? E a esposa dele, a dona Santina Toffoli Marega, tem 98 anos, né? Quase 100 anos, né? Como é que é viver quase 100 anos, dona Santina? Eu não sei, eu fui uma pessoa tão simples que eu não guardei muita coisa. Devia ter pensado mais coisas, guardar mais coisas, mas eu guardo muito pouca coisa. Eu só me lembro que vim para Marília com 12 anos e aqui não tinha nada ainda, era tudo... Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, e era tudo... E daí foi vivendo sempre em casa, sempre como doméstica, né? A gente veio da zona rural, né? Então a gente não tinha muito preparo para viver assim na cidade, a gente não estava nem acostumado, né? Certo. Mas foi vivendo assim, e aí fomos... Conta que a Maria foi aprender corte e costura. Exato. A Maria foi aprender corte e costura e a senhora entrou. Então, as minhas irmãs mais velhas, uma foi aprender a costurar, então a outra, que era mais nova, foi trabalhar na casa da costureira para pagar o corte que ela estava aprendendo. O nome da costureira. Depois a outra foi aprendendo e eu fui trabalhar para pagar o corte da outra. Exato. E assim, começou a vida assim, trabalhando um pouco, né? Qual era o nome da costureira? O nome da costureira? Era a dona Santa Cristione, a dona da costura. A primeira de Marília, né? Daquele tempo. E uma filha da costureira casou com o Frediano Giometti, que era dona do Cine São Luís. Certo. Aí da avenida, antes era Tamandaré, depois passou a 9 de julho, né? Exato. A rua 9 de julho era Tamandaré. E tinha o Cine São Luís ali na esquina, perto da rua 15 de novembro, né? Ficava quase na esquina. E na outra esquina formou o Mercadão, né? Também. Foi aumentando assim, né? E aí eu fui depois que a filha da costureira casou com o Giometti, aí eu fiquei trabalhando para ela, na casa dela, para nascer a primeira filha, eu fiquei ajudando ela em casa. E foi uma vida simples, muito simples, né? De dona de casa, e com 18 anos eu já perdi a minha mãe. Então eu tive que ficar mais em casa ainda, né? Tinha irmã mais velha, que tomava conta da casa, e eu também do serviço da casa. Tipo, tinha meu pai, tinha o Luiz, que era meu pai, o Luiz, o José, o padre João, o João, né? Então, a gente precisou ficar tomando conta dos irmãos, da roupa, de lavar roupa, fazer tudo que era preciso, né? Certo. Então, minha vida foi assim, doméstica, criada. Depois, o que eu mais gostei foi de cantar. No coral do São Pio XII, sempre gostei de cantar. Santo Antônio, né? A Rosalina também então, eu fazia parte da coral e isso era para mim uma alegria.
Exato. Então não tem muita coisa para contar. Também, né? A tia Rosalina também fazia parte. Tia Rosalina Tanuri, Zaninoto, fazia parte também, né? Rosalina? É. Tanuri, ela também fazia parte do coral também. Ah, vivia lá também. Beleza, né? Ela Agora, e a senhora veio de Minas, Jacutinga, né? Jacutinga. E veio aqui, escolheu Marília, né? Marília. Da cidade, né? E como é que foi esse casamento maravilhoso com Giuseppe? Foi uma coisa engraçada, porque a gente... já passei por tantos pretendentes, com a idade de casar e tudo, mas ia deixando. No fim, eu vi que eu precisava de um companheiro, né? Então eu falei, ele chegou e deu certo, né? Então eu falei, é com esse que eu vou ficar, né? Então a gente não tem... E ele falou que ia vir no Brasil casar com a senhora. Então ele veio lá na Itália. Ele falou, se eu for, ele nem sabia se eu era solteira, se era uma viúva, se era casada. Ele não sabia, ele só falou que ia casar comigo se ele viesse para o Brasil. Nem sabia se vinha para o Brasil, né? Não tinha nem ideia. E chegou o dia que teve que vir, né? A senhora ficou esperando ele. Fiquei esperando, acho que eu tive que esperar ele, porque passei por tantos e não foi deixando, né? E foi ele que eu peguei, porque tem que esperar ele, né? E como é que a senhora aprendeu a fazer a comida italiana para ele? Bom, a gente já é filha de italiano, né? A gente já tinha um pouco de prática, né? De fazer as comidas boas italianas, polenta, essas coisas, né? Tradition. Exatamente, né? E os filhos? Quantos filhos? Só dois, um casal. Ah, são um casal. Um casal, né? de filhos. Netos também? Ela tem 2 filhas e um filho. O Antônio tem uma filha só. Certo. Já é formada dentista. Certo. Trabalha em Formosa, no estado de Goiás. Ah, muito bem. Em Goiás. Beleza. E o que ela está falando? Não, nada. Não. O filho dela, ela tem 2 filhas e um filho. As filhas, a Juliana, não sei o que ela é, essas coisas de... TI, ela tem empresa de TI. Essas coisas de moderna, eu não guardei muita coisa na cabeça, não. Certo. E assim a gente vai levando, né? E a vida não foi fácil, né? Então eu falo assim, eu tenho um filho, uma filha, um neto e um bisneto. Certo. Tudo em um. Um e um, né? Exatamente, né? E a vida não foi fácil, não, né? Como? A vida não foi fácil não foi durante nada tantos fácil. anos, né? Nada. Porque Marília ainda estava nascendo a cidade, água de poço. Agora eu vejo essa enorme cidade, que não tem fim, todo lugar que a gente olha é Marília, Os prédios, tanto estamos assim como os prédios também, né? Aumentou tudo nesses anos que eu estou Marília. Eu com 12 anos, agora estou com 98. Então, Dona Santina, qual o milagre de viver 98 anos, com a senhora estar lúcida, forte, conversando bem, ouvindo bem? Conta o segredo para nós. Não tem segredo, né? A gente vai vivendo, vai se acostumando com as coisas, vai tomando... Faz palavra cruzada. Bom, ultimamente eu fiz muita palavra cruzada. Exatamente. Eu falo que eu perdi muito tempo em fazer palavra cruzada e ela disse que não, que a palavra cruzada ajuda, né? Exato. A gente manter a memória, né? Exatamente. Namora muito também, né? É isso aí. Exatamente. Agora, a senhora tinha outra atividade fora doméstica, né? A senhora não trabalhava em outro setor ou só em casa? Só em casa. Quando comecei criança, comecei na roça a trabalhar, né? Sei. E depois só em casa, não teve outras ocupações. Assim, trabalhar fora, só o que eu falei, que eu trabalhei para a costureira, para ajudar as costuras, né? Sei. Isso aí. Muito bom. A gente não tem muita memória das coisas, não sei também falar direito, mas a gente... Claro que sabe. É uma memória maravilhosa. Dá para entender, né? Memória maravilhosa. Hoje o mundo é moderno, né? É. Tudo bonito, tudo fácil. Eu não cresci quase nada
no modernismo, né? Certo. Eu fiquei sempre mais ou menos parada no tempo. Certo. Então eu também não tenho muito o que contar. Certo, muito bom. Dona Santina, a gente fica muito contente, né? A gente fica muito contente em tê-la nessa entrevista, né? Muito obrigada. Realmente não é fácil, né? Uma vida longa, bonita e com saúde como a senhora está, não é mesmo, né? Tem que dar graças a Deus, né? Em primeiro lugar, Deus precisa dar graças a Deus porque a gente viveu, porque a gente teve a graça de viver, né? E a gente agradece a todos os que conviveu com a gente também, que tudo muito gentil com a gente. Então a gente vive. Ele perguntou como que era a vida de vocês entre os irmãos, a sua vida entre os irmãos. Entre os irmãos? É. A gente ficou sem a mãe, então a minha irmã mais velha já fica no lugar da mãe. Então hoje cada um fazendo a sua obrigação, cada um tinha suas tarefas para fazer. Seus irmãos? O meu irmão José, que é pai do Zósimo. Sim. O irmão José é pai do Zósimo. Do Zósimo, o Zósimo não está aqui. O Zé Luiz. É o Zé Luiz que está aí. Que era o pai do Zé Luiz, o pai do Zósimo. E tinha o padre João, era menor. Ele foi trabalhar um pouquinho foi aprender ofício que ele fez o grupo, ele terminou o grupo escolar aqui em Marília, o primário. O meu irmão quem ficou o padre João, vocês conheceram, né? É, João Paulo. Então ele foi... Ele terminou o grupo escolar. O grupo escolar, o primeiro grupo era na avenida, ali na Saturnino de Brito. Era um casarão grande, primeiro grupo escolar, ali na avenida. E daí, ele foi aprender ofício de marceneiro, mas não gostou muito do ofício. Ele tinha mais que ser padre, né? Então aí a gente fez tudo que era preciso para ele ir para o seminário. Sei que a vida foi sempre lutando, né? Lutando e cada um cumprindo o seu dever. Rezando o terço todo dia. Rezando o terço todo dia. A oficina São José, que era do Luiz e do... O José, que está falando, José Toffoli, ele com 12 anos já era ferreiro formado. Ele já era formado, ferreiro. Com 12 anos, que foi um serviço pesado. E ele então começou com a ferraria, que tinha um amigo que era carpinteiro, que era um bom carpinteiro e ele era um bom ferreiro. Os dois se entraram em sociedade e formaram uma oficina, a Oficina São José. Então foi ali na rua Carlos Gomes, nos começos, perto da igreja. Ali era o centro, mas não tinha... Era rua comum, né? Uhum. Depois, então, venderam a oficina... Não, mudou a oficina para a Rua Lima e Costa, que ficava entre a Coronel Galdino e a Rio Branco. Entre Rio Branco e a Coronel Galdino, na Rua Lima e Costa. A Rua Lima e Costa fica atrás da Igreja Santo Antônio. Ali foi a Oficina São José, que nós trabalhamos no fim da vida com meu pai, meus irmãos, e tomando conta da oficina até depois que meu pai morreu, aí precisou dividir, aí foi acabando, cada um teve que pegar seu rumo e foi assim. O pai do Zé Luiz casou com quantos anos? Não sei. 42. Com 42 anos o pai dele casou. Sim. Então, e teve quantos filhos? Quantos filhos? 9. 9 filhos, né? Exato. Isso. Agora, a senhora sabendo que a senhora também é cantora. A senhora canta bem, cantou no coral, né? Cantei. A senhora não pode cantar uma música aí, sim, que a senhora lembre? Ai, meu Deus. Que tipo de música? Religiosa ou? Mama. Canta Você Mama. tanto feliz. Canta um pedacinho. Um pedacinho só. Só uma capelinha. Esse sai, né? Mama, são tanto feliz,
perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma, sono tanto felice vivere lontano perché, mamma, solo per te la mia Santoni vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospiri il mio cuore, forse non sudano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più, mamma, mai più. Muito bom. Falei um pouco italiano ainda. Ah, muito bom. Obrigado, dona Santina. Presidente. Ela e a tia Maria, elas cantando essa música e os irmãos fazendo outra voz, né? É uma coisa que mais encantava a gente. Exato, beleza, né? Belíssima. Muito obrigado, dona Santina. Que Deus abençoe a senhora. Obrigado. E lhe dê uma longa vida mais do que chegou até agora. Deus ajude muito o senhor também, que tem essa sua profissão de a profissão bem falar, né? A senhora cantou, falou. Por exemplo, certo. Depois de velho, Deixa ele ser. a voz já não sai mais direito. Começando registros históricos de Marília, mais um documento histórico, bonito, provando o que é Marília e a quem Marília deve este progresso, como a própria nossa entrevistada, a dona Santina, como o próprio Giuseppe Marega nos falou. Então é isso que faz de Marília a cidade esplendorosa, como diz o velho, o cifrão de Marília, o refrão da cidade, símbolo de amor e de liberdade. Amor, liberdade, vida feliz, é isso que queremos para todos os marilhenses. E a comissão agradece a família Toffoli Marega, que nos recebeu com muito carinho em sua residência. Obrigado. Eu vou receber. Quem se